Boa tarde, obrigada a todo mundo por fazer parte aqui do Vitex Day, por nos acompanhar aqui nessa conversa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os resultados positivos da Savanhago após a modernização da arquitetura. É um prazer, eu sou Angela Molano, eu sou arquiteta de soluções do time Vitex Pro do Brasil. Estou aqui com a Fernanda. Prazer, gente. Boa tarde. Agradecendo a presença de todos também. Eu sou a Fernanda Pozobon, atuo como Solution Architect aqui no time da Vitex Pro. E é um prazer receber a Vanessa, gerente de e-commerce da Savanhago. Vou passar a palavra para ela também se apresentar um pouquinho para vocês. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vanessa, sou a gestora do e-commerce do Savanhago Supermercados. Estou frente aí de atuação desse e-commerce pelo menos uns 8 anos aí de trabalho, né? E quero agradecer já o convite da Vitex, poder dividir um pouquinho para vocês aí a mudança que a gente fez na nossa arquitetura e os resultados que a gente vem colhendo com essa migração. Obrigada pelo convite. Obrigada, Vanessa. Bom, primeiro a gente queria que você possa contar um pouquinho aqui para o público, um pouquinho da Savanhago, né? A empresa e a história. Exato. Bom, nós somos um supermercado do interior de São Paulo. Hoje a gente atua com 2 bandeiras, nós somos o Savanhago Supermercado e o Paulistão Atacadista. Foi uma empresa fundada em 76, né? A gente tem mais aí de 45 anos. A gente está presente em 20 municípios do interior de São Paulo. São 59 lojas de Savanhago, uma loja de Paulistão Atacadista. Logo a gente está inaugurando aí a nossa 2ª loja. Nós temos postos de combustíveis, 2 centros de distribuição. São mais de 12 mil funcionários, mais de 1.200 checkouts. A gente tem self-checkout, a gente tem carrinho inteligente. Um dado bastante bacana que a gente gosta de dividir também é a fidelização dos nossos clientes. A gente tem mais de 1.300.000 clientes ativos no nosso CRM nos últimos 6 meses. Nosso faturamento ano são de 5 bi. Somos 16º no ranking Abras, a nível Brasil. Somos o 8º lugar no estado de São Paulo e somos os primeiros no faturamento do interior de São Paulo, né? E um pouquinho dividindo com vocês aí qual que é a nossa meta para 2026. A gente tem uma meta aí de dobrar o nosso faturamento. Serão 71 unidades de Savanhago Supermercado, 17 de Paulistão Atacadistas e nós estaremos presentes em 23 municípios do estado de São Paulo. É um pouquinho assim da nossa empresa, dessa cultura aí que é viver o varejo na parte de alimentos e bebidas, né? Então é um processo bastante dinâmico no dia a dia. Obrigada. Muito bom. E contem com a Vitex para ajudar a dobrar o faturamento, né? Sim, nosso namoro é longo. Falando um pouquinho da Vitex em si, né? Eu queria perguntar, como vocês são uma marca antiga, como foi esse relacionamento com a Vitex, quando começaram, enfim, todo esse contexto. Legal. Bom, nós firmamos uma parceria com a Vitex em 2013, iniciamos um projeto de e-commerce em 2014. A gente começou numa estrutura de política comercial, ali era a estrutura disponível no momento. Então, nós nascemos com 15 lojas, né? 15 políticas comerciais. E a nossa estrutura hoje de packing, ela é toda dentro da loja. Então, a gente não tem um CD fechado, a gente não trabalha com dark store, a gente tem uma loja ali onde a gente se divide entre o picking e o cliente, né? Então, a gente faz a separação toda dentro da loja. Lá atrás, em 2013, 2014, era o famoso e-commerce, né? Então, hoje a gente tem uma equipe bastante consolidada, né? Nós estamos em 16 pessoas dentro do nosso e-commerce e se a gente olha ali para dentro da loja, a gente tem uma equipe gigantesca que faz todo o processo de separação, porque a gente está falando de produtos perecíveis, a gente está falando do produto de alimento, né? Então a gente tem que ter todo um cuidado e um zelo para separar esse item e levar ali para o nosso cliente, né? Então essa história ali, ela começou lá atrás, né? No final do ano de 2021, a gente tem ali uma surpresa ótima, né? A gente passou a contar ali com atendimento totalmente dedicado, exclusivo para o Savanhago. Então, nós tínhamos uma série de desafios para enfrentar, uma série de problemas que aconteciam com todas essas estruturas que nós tínhamos consolidado no ano de 2014 com a política comercial. Então, no final de 2021, a gente começa a ter esse atendimento dedicado. E esse namoro ali foi se estendendo para firmar para um casamento que hoje está extremamente consolidado com essa migração de arquitetura que a gente fez, que a gente vai contar um pouquinho mais para frente para vocês, né?
Então, a gente passa ali de 2021 para 2022 e todo o início do projeto e da nossa mudança que a gente tem, né? Queria até fazer um praise para a squad dedicada que cuidou de vocês, né? Que acho que eles identificaram que vocês estavam num modelo de arquitetura mais antigo e datado, assim, e sugeriram mudanças, né? Então, esses bugs que a gente vai falar aqui, eu acho que a squad conseguiu identificar bem, né? Sim, nós tínhamos muitos problemas, né? Então, tinha muita fricção com o cliente não conseguia comprar. Então, como e-commerce, a gente não conseguia entregar o básico, que é o quê? O cliente conseguir realizar um pedido. Ele quer acessar o nosso site, o nosso aplicativo, iniciar o processo de compra e finalizar o processo fechando um pedido. Então, esse era o maior desafio que nós tínhamos e que a gente não conseguia corrigir. Eu até dou um exemplo para poder entender, né, a magnitude da mudança que a gente fez, né? Não adianta, ali a gente tem uma parede com uma infiltração, não adianta basicamente a gente passar uma tinta nova, uma tinta bonita. Aquela tinta ela vai ficar bonita naquela parede, mas aquela infiltração ela vai voltar. Ela vai acontecer novamente, ela vai voltar. Então, o que a gente fez foi basicamente quebrar toda essa parede, colocar tudo para baixo e reconstruir isso, toda essa parte da arquitetura da parede, passar uma tinta lindona lá e esperar o nosso cliente vir para comprar e fazer esse pedido dentro do site, né? Então, o nosso contato ali, o nosso time de saque, eram muitas reclamações, porque o cliente não conseguia comprar. Era produto indisponível no carrinho, era um processo de questão de agendamento que ele não conseguia fazer, ou então no momento que ele entrava no site, na hora de setar a regionalização, que era a base da política, que a gente tinha que basicamente carregar aquele site inteiro para o cliente, ele não conseguia, ele se perdia nesse processo, e no momento ali do carrinho, ele não conseguia avançar para o checkout. Então a gente perdia muito, era um processo assim, e essa estruturação também de novos fronts, nós passamos por esse processo 3 vezes. Então essa aqui foi a 4ª e última. Então nós passamos por esse processo 3 vezes, de passar aquela tinta bonita, esperar o cliente chegar e recepcionar ele dentro de casa, mas a gente não conseguia fazer esse processo com qualidade. Então esse foi o principal ponto de mudar e fazer essa migração para a conta franquia. Realmente o usuário não conseguir finalizar o pedido é um problema muito grave, né? Pode passar. E isso era um problema, uma consequência da arquitetura com política comercial. Então, sobre a vertical de grocery, a regionalização, que é o usuário conseguir definir o CEP ou o local de retirada desde o início da jornada de compra para ele ver realmente os produtos com o preço que estão disponíveis para ele, né? É fundamental em grocery, né? Então, o que eles estavam fazendo nessa época com essa arquitetura era cada região que eles atendiam era uma política comercial diferente. Então, nasceram já com 15 políticas comerciais, que já é bastante, né, para arquitetura. A gente não recomenda ter tantas políticas comerciais. E eles, conforme o usuário definia o seu CEP, o seu local de entrega, pelo front era alterada a política comercial da navegação. Então, era aí onde existia o grande problema. Pelo front, estava suscetível a bastantes problemas de carregamento, de implementação, inclusive hoje não atualizar o carrinho, né? Então, com essa arquitetura, realmente o usuário podia em grocery, né, que o tamanho meio do pedido é mais de 15 itens, né? O usuário conseguia adicionar os produtos ao carrinho, mas na hora de ir para o checkout os produtos estavam indisponíveis. Então, realmente a frustração era muito grande e, como você comentou, eram bugs que aconteciam constantemente, porque eram problemas de front. Era algo que a base não estava preparada para essa atualização, essa mudança contínua, e também ficavam limitados a crescimento, porque já nasceram com 15 políticas, iria aumentar essa dificuldade, essa quantidade de bugs, e chegaram a um ponto em que já realmente não era recomendado, e nosso time conseguiu identificar e guiar, né, começar esse processo de migração, que foi uma migração para mudar para contas franquias. Então,
Então, atualmente vocês têm 24, né? 24 pontos franquias, 24. uma para cada loja. E aí vocês conseguiram, então, usar a regionalização nativa, né? A navegação regionalizada, onde já a Vitex, como tal, já consegue, com as features de region e atualização e a búsqueda regionalizada, realmente apresentar para o cliente sem ter essa customização no front. E vocês tiveram, além disso, né, a mudança para o Vitex I/O, né, que isso também trouxe bastantes melhorias em questão de features e possibilidades para a loja, né? Exato. Fizemos a migração, então, de conta franquias com a migração de I/O, porque também era uma necessidade, né? Nós tínhamos muitas oportunidades de trabalho, situações que elas não eram uma inovação para o mercado, mas ela era uma inovação para a nossa empresa, para o nosso cliente. Então, a gente falava de várias oportunidades de estratégias de conversão, como os associados a, por exemplo, a assinatura, ou então funcionalidades que faria com que o cliente tivesse uma percepção de compra mais fácil. Talvez uma lista de compra, um kit, uma receita, um item de favoritar o produto, o próprio Smart Checkout. A gente não conseguia absorver isso nas tecnologias que nós utilizamos, né, nos outros fronts que a gente atuou. Então, a migração de conta franquia com o Vitex I/O possibilitou, né, esse ganho em escala e foi muito rápido. A gente vai contar também um pouquinho para vocês aí, acho que até tempo recorde, um pouquinho dessa mudança e mostrar para vocês como que ficou essa arquitetura, né, e quais foram os ganhos que nós tivemos com esse ponto, né? Daí exemplificando, mostrando como ficou o novo desenho de arquitetura para eles, né? Acho que o que dá para perceber bem é que a gente tira a responsabilidade, todo aquele gargalo do front de decidir a regionalização e joga isso para a conta franquia. Então, cada loja física, hoje em dia, ela representa uma conta franquia aqui na Vtex, e com a tecnologia de front, que é o Vtex I/O, a gente já tem a regionalização nativa com base na nossa busca. Então, a customização é quase que mínima e o back-end está preparado para integrar o que o front precisa. Então, a gente tira toda aquela carga do front de decidir para o usuário, mudar a política comercial, mudar o preço. A gente tira essa responsabilidade do front e joga para a Vtex, o back-end e a logística, o preço, cada um está na sua conta franquia e você não precisa mais decidir isso por política comercial, que é um recurso muito legal, mas não é o recurso ideal para trabalhar com regionalização, né? Complementando um pouquinho o que a Ângela comentou e o que a Fer disse da mudança da arquitetura, né? Supermercado, grocery, tem uma particularidade, né? Claro, todos os segmentos ali têm os seus desafios, mas quando a gente fala de supermercado, é um fluxo de compra bem sensível. A gente está falando de um carrinho de mais de 55 a 60 SKUs. A gente está falando de um tempo destinado ali para poder fazer a escolha dos itens. A gente está falando de preço, mix, estoque diferenciado. Poderia fazer também isso por uma arquitetura de utilizar talvez as docas? Talvez seria uma alternativa, mas você vai ter que gerir a complexidade de gerir esses trabalhos de atualização de estoque, preço, catálogo, não iria compensar essa mudança. Então, a arquitetura ela vem para sanar esse ponto. E também um item que a gente agregou com a Vtex I/O foi a Intelligent Search. Então, a gente está falando de você buscar uma farinha de uma marca específica numa região A, ela vai resultar na farinha da marca específica na região A. Né? Então, era um problema que nós também tínhamos anteriormente. Quero procurar farinha. Ótimo, ela aparece ali, farinha. Puxa, mas eu não entrego no seu endereço. Não entrega porque ela não faz parte do seu catálogo. Ela não faz parte do mix de produto que a gente quer ofertar para aquela região. Então, os supermercados, ela tem algumas particularidades ali que faz todo sentido quando a gente muda para a arquitetura de conta franquias e para o processo do I/O ali para poder implementar features, né, soluções que o cliente vai ter a percepção no momento da compra, né? E essa modernização também possibilitou vocês, por exemplo, plugarem com o Marketplace, né? O Mercado Livre, por exemplo, o Marketplace tem integração nativa da Vtex. Essa arquitetura tornou muito mais fácil o processo, né? E
a mudança do front também, vocês fizeram um mobile app com a Kobe. Sim. Então, acho que também foi muito positivo, né? Exato. Tem alguns parceiros ali que foram essenciais para que a gente pudesse também criar todo esse contexto dessa mudança, né? Então, a gente tem a Avante como parceira, a gente tem a Kobe, a própria TOTUS. A gente contou também com uma consultoria, né, do Marucho, para poder fazer toda essa migração, escopar tudo isso, criar o planejamento, porque basicamente ali nós tínhamos 4 times trabalhando ao mesmo tempo para fazer essa migração em um tempo muito curto, né? A gente vai mostrar um pouquinho essa linha de tempo para vocês, né? Do que e pegando esse gancho dos times trabalhando em conjunto, né? Eu queria perguntar quais foram as dificuldades, o processo de implementação, de mudar de uma arquitetura para outra, né? Não é fácil. Não. Se puder passar o slide também, a gente vai falar um pouquinho da linha do tempo. Bom, o principal desafio do nosso lado como gestor nessa área de e-commerce. 4 times trabalhando em conjunto para uma migração que ela teria que acontecer no máximo em 5 meses. E aqui a gente está falando de 2 bandeiras. A gente está falando de Savenhago Supermercados e a gente está falando de Paulistão Atacadista. Nós tínhamos uma particularidade que o nosso parceiro anterior ele ia descontinuar o trabalho dos clientes. Então, a gente começou a falar desse ponto ali de mapeamento da mudança da arquitetura em março. Nós firmamos ali o novo contrato com a Vetex para poder falar de arquitetura em maio, abril no máximo. No mês 6 de 2022, a gente faz kickoff, coloca todo mundo numa roda de conversa super interessante e faz a discussão do planejamento. No mês 8, a gente faz a contratação com a Vetex de 2 ambientes extras, porque poderíamos fazer essa migração de forma gradativa, usando o ambiente que nós já tínhamos, mas da forma como a gente teria que fazer essa migração, esse item não funcionaria. Então, basicamente, todo o nosso time interno trabalhou durante 4 ou 5 meses com uma loja aqui ligada, ativa para o cliente, e 2 ambientes em paralelos para construir todo esse processo da arquitetura da conta franquia e do I/O. Então, por alguns meses, o nosso time de e-commerce fez a gestão de 3 lojas ao mesmo tempo. Foi bastante desafiador e foi ótimo também, assim. Bom, então no mês 8 ali a gente faz a contratação. A TOTUS entra com toda a parametrização. Hoje ela é nosso RP, então hoje ela é o nosso back-office, né? Ela que alimenta toda a Vetex com o catálogo, com o estoque, com o preço. A Avante entra para poder customizar e montar toda essa arquitetura, né? A gente contou também com um ponto do Avante Pro. O Marcos está ali subsidiando ali um pouquinho das inovações que a gente fez dentro da nossa conta. E a Kobe entra ali também para poder começar a parametrizar o aplicativo, que também é muito rápido, né? A gente levou ali em torno de 45 dias para parametrizar as lojas e subir isso, né? É um tempo muito bom. Um parceiro que já está bastante bem integrado com nossas APIs, também. Consegue desenvolver um app quase plug and play, né? Exato, né? Já parceiro da Vetex, tá aqui também no evento. Então, basicamente a gente criou as parametrizações dentro do app. Então, no mês 9, a gente inicia o projeto com a Kobe. No mês 10, pode parecer loucura, mas nós fizemos uma virada de site pré-Black Friday. E é isso, não tínhamos uma alternativa, não tínhamos plano B, não tínhamos outra opção. Então, no mês 10, a gente inicia ali na primeira quinzena a homologação do nosso site de Savenhago. E na primeira semana de novembro, a gente faz o Go Live de Savenhago. 30 dias depois, a gente faz o Go Live de Paulistão. Então, foi bastante trabalho ali no final do ano passado. Foi muito interessante. Então, a gente contempla ali 4 meses de migração total, uns 20 dias de homologação e, de fato, a gente vai para o Go Live. E tem alguns pontos de atenção que a gente mapeou para poder apresentar para vocês também nesse sentido, né? Não, realmente impressionante essa quantidade de mudanças radicais que vocês tiveram, porque tiveram uma mudança de back-end, de arquitetura, que mudou todas as integrações, novo ambiente, desenvolvimento na plataforma I/O,
um app e novos canais com o Marketplace. Tudo isso em 4 meses com Black Friday e deadline do fornecedor anterior. Realmente, vocês apostaram tudo e a gente... É muito difícil uma empresa conseguir tomar essa decisão. Uma decisão tão radical, como você falou. Muitos vão pelo caminho de ir faseado, né? Aos poucos, ir experimentando uma loja ou outra. Como que foi essa discussão interna para conseguir fazer essa mudança radical? Eu posso dizer que foi até tranquila, porque o nível de problemas que nós tínhamos internamente era muito grande. A gente está falando de uma área de back-office totalmente saturada, a gente não conseguia colocar as coisas para rodar. A questão do nosso próprio saque, chovendo reclamação de clientes que não estavam conseguindo finalizar os pedidos. As oportunidades que nós tínhamos de incrementar na venda e trazer uma navegação mais fluida para o cliente, ela não poderia acontecer. Então, dividir isso com a diretoria, né, com o nosso VP, para a gente defender essa mudança, foi relativamente simples acontecer dentro de casa. Claro, né, tinha todo o processo de investimento, das necessidades, mas a necessidade ela foi muito mais forte. Foi fácil de entender o porquê nós tínhamos que mudar. Né? Então, foi tranquilo isso internamente. E aí os desafios começaram no momento da implementação. Tem bastante coisa para executar. Nem tudo sai como a gente planeja e tá ok, desde que vocês façam esse mapeamento do risco e que esse risco seja calculado e tomem decisões baseadas naquilo que vai trazer um implemento para o cliente fácil, naquele momento. Entrega para ele o fluxo de pedido, deixa ele conseguir comprar na sua loja. Não tenta reinventar a roda, entrega um mínimo para ele, que é ele conseguir comprar. Ele quer simplesmente comprar. Né? E a gente não pode criar esse atrito com o cliente. É muito legal que vocês tinham muita clareza do que vocês estavam deixando de ganhar, né? Por não ter uma arquitetura e uma tecnologia de front tão atualizada assim. E é difícil, às vezes, passar pelo custo de implementar isso e ter essa clareza do que você está perdendo e do que você está deixando de ganhar. Então, é muito legal isso. E vocês conseguiram fazer isso, eu diria, num tempo recorde, assim, com tantas coisas. Isso que você falou do MVP também é muito importante, né? Eu queria saber, assim, acho que é legal entender se vocês tiveram que, nesse processo, às vezes abrir mão de alguma feature ou alguma parte importante para conseguir subir e aí, depois disso, né, trazer a feature com mais tempo. Tivemos. Nós não tínhamos muito tempo para colocar essa loja no ar. Então, realmente, a gente teve que abrir mão de alguns processos. Por isso que nós fazíamos o projeto em 2 entregas. Tanto 2 entregas para Savenhago, quanto para Paulistão. Então, nós tivemos a V1 e a V2 separadas em 30 dias de entregas. E também a gente optou por não colocar tudo para rodar num primeiro momento. Então, hoje a gente conta com um processo de evolução, tanto com a Avante e com a Kolbe. Então, a gente tem colocado ali no ponto de evolução os pontos de melhorias. E, de novo, não é inovação para o mercado, é inovação para os nossos clientes, para a nossa loja. A gente pensou o seguinte, a gente não vai reinventar a roda, então vamos colocar para rodar o que realmente funciona e o que não está dentro de casa ainda. Então a gente teve que abrir mão, sim, mas fez sentido porque naquele momento o cliente conseguia, de fato, realizar o pedido, comprar conosco, fechar o seu pedido e receber os seus produtos dentro de casa. Né? Então foi um dos pontos de bastante atenção que eu coloquei ali para dividir com vocês nesse cenário, né? Em relação a quem está começando ou vai passar por uma migração como essa. Muito bom. Eu acho que agora é importante você nos contar um pouquinho dos resultados, né, que vieram após essa grande migração. Sim. Se puder avançar aí no slide. Acho que bom, pode vamos lá. contar. Então, os resultados que nós colhemos aí com a migração, então acho que o ponto de maior destaque aqui, nós tivemos uma redução de 80% de contato dentro do nosso saque. Então, realmente o cliente estava gritando, estava escancarado ali que ele estava com problema no momento de compra. Então, esse número, né, esse KPI foi o mais importante para a gente nesse momento. Nós tivemos um incremento de 10% no nosso ticket médio. Lembrando que supermercado tem um ticket médio bacana, né, são itens relevantes dentro do carrinho.
O nosso aplicativo, nós tivemos incremento de share de 21%, então ele começou a participar muito mais dentro dessa jornada, o que é bastante interessante também, porque quando a gente olha a fidelização de um supermercado, o aplicativo é super interessante. A gente tem aquelas questões do push, de ter uma frequência maior e ter ele fidelizado ali dentro, né? E a nossa taxa de conversão, ela melhorou em 56%. Então, de novo, né, a gente estava trazendo o fluxo, o cliente estava chegando e no momento de converter, essa conversão não acontecia pelas inúmeras fricções que a gente deixava no carrinho ou ali no processo do compra, mesmo pela PDP, na categoria, na navegação de search, na busca, era muito grande, né? E nós tivemos uma melhoria também significativa no nosso processo de back-office. Tudo que a gente queria colocar para rodar tinha uma dificuldade muito grande. Né? Quero colocar um novo canal, eu não tinha uma estrutura, ou então eu não tinha um back-office que subsidiava essa inovação, né? A velocidade e a independência do nosso time, né? Então, o meu time ali que faz toda a gestão de relacionamento com os fornecedores, de catálogos, com a nossa área de marketing, a gente não tinha velocidade para colocar isso para rodar, né? A liberdade de customizar, então, quero subir uma landing page, quero fazer um teste AB, não existia. Então, hoje a gente consegue colocar isso de maneira muito mais fácil, né? Habilitar funcionalidades, então, de novo, inovação para o nosso segmento, inovação para a nossa loja. Vamos colocar para dentro coisas que já fizeram acontecer. Então, basicamente é um plug and play, vamos habilitar isso para dentro, né? E essa organização do fluxo entre os stakeholders, entre também os nossos fornecedores, a própria indústria, né? Isso tem fluído de uma maneira muito mais fácil, porque a gente consegue fomentar novas estratégias e dividir ali como a gente faz esse bolo crescer no momento do faturamento, né? Então, foram ganhos significativos aí para o nosso segmento, para a nossa loja, para o nosso time, e foi muito bom. E só começou, né? A gente faz 5 a 6 meses que a gente está com essa estrutura aqui rodando, né? A gente tem muito que colher ainda, tem bastante coisa para a gente colocar para rodar. Que bom. Acho que a gente está encerrando aqui, né? Queria perguntar para você se tem alguma outra coisa que você gostaria de dar dica, assim, para quem está passando por esse processo de migração. Enfim, e aí depois a gente pode também abrir para dúvidas, e se não der tempo a gente pode ficar aqui no canto, a gente fala um pouco de arquitetura também, a gente se disponibiliza. Bom, quem estiver passando por esse processo, né, entendendo essa mudança de arquitetura, um escopo bem definido, entenda as estratégias que vocês vão triar no sentido de uma entrega mínima, faça acontecer para que o seu cliente, né, o seu público consiga comprar dentro do seu e-commerce. E se vocês tiverem a oportunidade também de fasear essas entregas, né, claro que cada um vai entender a particularidade do seu negócio. E o ponto principal acompanhe os stakeholders, né, acompanhe os seus fornecedores, criem ali as agendas recorrentes, se possível até as dailies. Isso vai trazer resultados significativos, porque em alguns momentos eles vão se esbarrar. Tem atividades que são independentes, mas é muito positivo quando todos os envolvidos entendem a importância da cadeia para poder fazer aquilo acontecer, entendem o seu papel naquele ciclo, né? Então, eu acho que comprar a ideia, comprar a mudança, querer fazer acontecer junto com vocês, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante de uma migração e de qualquer projeto que vocês forem colocar para rodar dentro da empresa de vocês. Acho que é isso. Acho que aí é bem importante esse ecossistema, né, que existe junto com a Vitex. Não é só a plataforma, mas a gente tem parceiros que têm soluções muito rápidas, que têm conhecimento, né, que pode trazer para vocês, e vocês conseguem tocar esse tipo de projetos tão complexos sem necessariamente contratar o time da Vitex em si, o time de projetos. Vocês com o acompanhamento da Squad, né, desse time mais dedicado, e com os parceiros do ecossistema conseguiram esses ótimos resultados. Muito obrigada por compartilhar hoje aqui com a gente. Obrigada, viu? Obrigada, e reforço aqui o agradecimento pelo convite de poder estar dividindo com vocês essas informações aqui da nossa migração ali, que foi super sucesso.
Valeu, ótimo. Muito obrigada, Obrigada, pessoal. Vanessa. Obrigada. Obrigada.